Ai, meu Deus do céu. Pronto. Alô, irmãos e irmãs. Paz seja com todos nós nesse dia. É o dia 30 de abril de 2021, né, irmãos? Acabou o mês, né? E aí, vamos entrar no mês de maio, já o ano termina, e o tempo está passando, e os tempos estão se cumprindo, né? E aí nós estamos aí, né? Nos instruindo, e orando e vivendo, trabalhando para o Evangelho, para sermos contados aí no nome das virgens prudentes. Aquelas que ouvem a palavra e a colocam em prática, né? E amém, né? Que Deus nos livre, né, irmão, de sermos virgens loucas. E vamos lá para a Epístola aos Colossenses, né? Então nós estamos vendo aqui, né, os ensinos de Paulo ao longo do tempo, a história da igreja, né? Vemos aí que Colossos era uma cidade, não sei se ainda existe, deve existir, né? Cidade lá da Grécia, né, antiga, vizinha de Éfeso, de Laodiceia, Hierápolis, né? Dizem que eram cidades que foram conquistadas pelos romanos também, né? Então tinha muito romano e muito judeu por lá, né? Sim, então vamos ver aqui no capítulo 1, paramos no versículo 11, né? Que diz aqui, né? Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ei, que maravilha, né, irmãos? Senhor Deus, o nosso Pai, né, por Jesus Cristo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, né? Bom, então aqui aos Colossenses nós vamos ver aqui que ele vai, né, falar aqui que Jesus Cristo, ele, né, se tornou carne, mas ele é divino, né? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele vai dizer aqui, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então aí as pessoas ali, né, que não acreditam na divindade de Jesus Cristo e dizem que ele é uma criatura, né, se prendem exatamente aí nesse versículo aí, né, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Que na verdade ele foi criado como homem, né? Mas como divindade não, como filho de Deus não. Porque ele agia, né? Ele agia nos lombos do Pai, digamos assim, né? O grande mistério de Cristo é esse. Porque em sendo ele a palavra, né? Não vamos admitir que em algum momento da eternidade o Pai não tenha a palavra, né? Sabedoria, né? A palavra, né? Então foram criados por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Dentre os mortos ele é o primogênito mesmo. Para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude do Espírito, né, irmão? Habitou no Senhor Jesus
tanto aqui na terra como quando ele subiu ao céu, né? Não é isso? As capacidades divinas habitaram em toda a sua plenitude sobre Jesus Cristo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude... E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Né? Porque o pecado veio lá do céu, né? E veio aqui para a terra. Então ele vai redimir tudo. Ele redimiu tudo, né? Segundo a vontade e o beneplácito do Pai eterno, né? Aí a vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou também, né? No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Né? Sim, irmão, segundo a tradição, ao que parece, Paulo não teve lá nessa cidade, né? Então ele está escrevendo porque ele teve notícias pelo Epáfras, né? Grande irmão de lá, né? Tinha vários irmãos de lá, né? Ele citou aí em vários locais, né? Filemon era de lá, Epáfras, né? Então o Epáfras contou para ele que estava havendo lá já, né? Pessoas que estavam querendo tirar o pessoal da fé, né, no Senhor Jesus. Tirar o pessoal que estava, né? Persuadindo, né, pessoas a respeito, né, de outras doutrinas, né, que ele vai dizer aqui delas, né? Ele vai dizer, ó, capítulo 2, versículo 4, o que ele diz aqui, ó? Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ó, né? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, né? Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, né? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ó, tá vendo aí, né, as filosofias, né, vãs sutilezas, tradição dos homens, né, rudimentos do mundo, né? Eles estavam ouvindo, né? Estavam sendo assaltados, digamos assim, né? Por esses religiosos, né? Pelos ateus, pelos judeus. Estava todo mundo perseguindo a igreja, todas as religiões estavam perseguindo a igreja, todas as crenças, né? Porque a igreja realmente estava combatendo aquelas crenças, né? Claro. Quando você fala de Jesus Cristo, você está combatendo todas as religiões do mundo, com certeza. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, né? No qual também estáis circuncidados, como a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, aqui, ó, olha o que o Paulo está dizendo, ó, estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne,
a circuncisão de Cristo. Depois ele fala, sepultados com ele no batismo. Então, por isso aqui, a gente tem que entender que, né, a circuncisão era a sombra do batismo. Circuncisão lá na lei é a sombra do batismo, né? E o batismo é a realidade, né? É a realidade que Cristo trouxe, né? Que o Senhor Jesus Cristo trouxe para a igreja. Bom, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.